Olá, tudo bem com vocês? Você está no canal da Kel. Essa é a segunda lição do livro Lições Bíblicas da CPAD Jovens e Adultos, com o tema Os Problemas da Igreja e Suas Soluções. Nós vimos na lição anterior, que foi abordada o tema Os Males da Divisão da Igreja, e a segunda lição vamos falar sobre o homem, sobre 3 planos bíblicos. O texto áureo está em Salmo 26:2, que diz assim: Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. O plano de Deus é que o cristão viva integralmente para Ele, em espírito, alma e corpo. A leitura bíblica está em 1 Coríntios 2:14, 15, capítulo 3, 1 a 4. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda, agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Cristo, porventura não sois carnais? De vez em quando, todos precisamos tirar retrato para os fins mais diversos. Daí a necessidade de se ir a um estudo gráfico. Espiritualmente falando, o estudo de Deus é a sua palavra. Nela podemos ver o nosso retrato tal qual é, sem qualquer retoque, pois a palavra de Deus é fiel. Neste mundo, o homem é classificado de muitas maneiras. É classificado de acordo com a situação em que se encontra, ou segundo os objetivos que traçou para a sua vida. No entanto, Deus classifica os seres humanos sob 3 planos, como veremos no decorrer desta lição. Não temos como escapar dessa classificação. Ou somos o homem natural, ou o homem espiritual, ou o homem carnal. No transcorrer da lição, identifique-se diante de Deus. Você está incluso no grupo do homem natural, espiritual, carnal. O homem natural, embora o plano mais elevado para o homem seja espiritual, Deus começa, em sua palavra, pelo plano mais inferior, natural. Isto é, começa a falar do homem que vive a vida natural, a vida deste mundo e que não tem o Espírito Santo no seu viver. A descrição do homem natural, ele é chamado natural porque ainda não experimentou a regeneração. Vive segundo a natureza pecaminosa decaída desde a queda corrida no Éden. Ele está perdido. A menos que aceite a Jesus, não há solução para ele. Esse homem não pode ser reformado nem melhorado. Ele tem de ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Não importa quão bom, culto, educado, experiente, moralista e religioso seja, se não aceitar a Cristo, está irremediavelmente perdido e morto nos seus pecados. O mesmo termo traduzido natural em 1 Coríntios 2,14 é traduzido animal em 1 Coríntios 15:44, referindo-se ali ao corpo impulsionado e controlado pela alma humana e suas paixões. O nosso termo alma vem do latim anima, e nada tem a ver com animal, e sim criatura especial de Deus.
O mesmo termo é traduzido sensuais em versículo 19, Judas, versículo 19, no sentido de ser governado apenas pelos sentidos naturais da alma e não pelo Espírito Santo. Sensual aqui não se refere à volúpia, lascívia, cobiça, carnal ou incontinência, mas ao que é percebido pelos sentidos. O mesmo termo é ainda traduzido animal em relação à sabedoria que não procede do Espírito Santo, e sim da capacidade naturalmente humana, inteiramente da alma humana. Esses fatos bíblicos ajudam a descrever o homem chamando natural. Natural também significa não trabalhado, ou seja, não transformado, não modificado, não processado, não cultivado. Exemplo, a maneira tal qual cortada ao do tronco, não trabalha bruta. Vamos dar um outro exemplo. A pedra como se encontra na pedreira, não polida, nem esculpida. Assim é o homem natural. Ele se acha morto em seus pecados. Ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. Ele precisa nascer de novo para tornar-se agradável aos olhos de Deus. O homem natural e seus impedimentos. Ele não compreende as coisas de Deus. Sua mente carnal não alcança nem valoriza as coisas divinas porque não tem o Espírito Santo. Ele não entende as coisas de Deus. Para entender é preciso primeiro compreender. Ele não discerne as coisas de Deus porque elas são espirituais. Na natureza carnal não habita bem algum de ordem espiritual. Eis mais alguns textos sobre o homem natural em Efésios 2:3, Atos 26:14, 2 Pedro 2:12. O homem natural ele desconhece completamente as coisas sobrenaturais de Deus. Ele só entende as coisas físicas, materiais, as coisas deste mundo, desta vida. Se você ainda é este homem natural, identifique-se diante de Deus e corra para Jesus. Receba a sua salvação poderosa e transformadora, e isso não é tudo. É preciso viver inteiramente para Ele. Não basta tê-lo como nosso Salvador, é imprescindível segui-lo, servi-lo como nosso Supremo Senhor. O homem espiritual. O homem espiritual é assim chamado por ser impulsionado, controlado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O seu eu está vivo, mas se acha crucificado com Cristo. O plano de Deus é que sejamos espirituais. O relacionamento do homem espiritual com Deus. O homem espiritual é exatamente o inverso do homem natural. Este relacionamento é tríplice. O homem espiritual aceitou a Cristo como seu Salvador e nasceu de novo espiritualmente. Ele submete-se inteiramente a Cristo como seu Senhor em todas as áreas de sua vida. Ele é cheio do Espírito, tem vigor e vida espiritual abundante, como ocorre entre o tronco e os ramos da igreja. A condição do homem espiritual diante de Deus. O homem espiritual é cheio do Espírito Santo, o qual possibilita-o a viver para Deus. Sendo cheio do Espírito Santo, esse cristão dá fruto espiritual automática e abundantemente para Deus, uma vez que esse fruto de que fala a Bíblia não vem do esforço humano, vem da natureza divina do Espírito que age com toda a liberdade na vida do cristão. O homem espiritual tem a mente de Cristo e pelo Espírito Santo discerne bem a tudo. Essa é a vontade de Deus para todo cristão. A Bíblia descreve a condição do homem espiritual como sentado nas regiões celestiais com Cristo. O homem carnal. Pelo contexto desta passagem e de outras congêneres, vê-se que o homem carnal é cristão e salvo. Não obstante, sua vida cristã é mista, dividida e marcada por constantes subidas e descidas.
Ele é um cristão que começa pelo espírito e termina pela carne. É chamado carnal porque a velha natureza adâmica, herdada da raça humana, nele prevalece ainda, não foi subjugada pelo Espírito Santo. A natureza humana pecaminosa existente em todo cristão, embora não possa ser mudada, precisa ser mortificada e vencida pelo poder do Espírito Santo. Nem todo cristão vive uma vida consagrada, nem se acha disposto a vencer plenamente a natureza adâmica. Na igreja de Corinto, muitos cristãos eram carnais. A sua velha natureza estava livre para agir ao invés de levar cativo todo o pensamento e obediência de Cristo. Isso só há de ser obtido por nossa inteira submissão a Cristo como nosso Senhor e pela obra santificadora do Espírito Santo em nosso ser. Conforme está escrito em Romanos 6,11, não é o pecado que morre dentro do cristão. O cristão é que deve morrer para o pecado e viver para Deus. Também, conforme Gálatas 6,14, não basta o mundo estar crucificado para o cristão. O cristão é que tem de estar crucificado para o mundo. Um dos grandes perigos na vida cristã consiste em se descer da cruz. Essa é uma mensagem para quem já é discípulo de Cristo. O relacionamento do homem carnal com Deus. Ele entristece o Espírito Santo fazendo o que bem quer. O Espírito Santo não pode levá-lo à vida cristã abundante, poderosa e triunfante, porque o tal cristão é imaturo e acha-se preso às coisas desta vida e deste mundo. A condição do homem carnal diante de Deus, ele está dividido em parte vive para Deus e em parte vive para agradar a si mesmo. Enquanto o homem espiritual vive no plano superior das regiões celestiais, o carnal vive mais na esfera do terreno porque a sua visão está voltada sobre o natural. Sinais do homem carnal é espiritualmente infantil e imaturo, vive de leite no sentido rudimentos de doutrina, é sectário dado a isso, é dominado pela inveja, é dado a contendas e considera isso uma virtude e um direito. Não se aflige entre os problemas da igreja, como ocorria em Corinto. O carnal, com naturalidade e facilidade, move a ação judicial contra a igreja e os irmãos na fé. O cristão carnal vive uma vida mista, querendo agradar a si mesmo e aos outros, ao mundo e a Deus. O cristão carnal deve refletir, tomar a decisão de mudar de vida e afastar-se de tudo que desagrada a Deus, pois corre o risco de abandonar a fé. Segundo estudamos nesta lição, ele tem de se separar do mundanismo e purificar-se mediante o sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Enfim, deve ser apartado de tudo quanto contamina o espírito, a alma e o corpo e aperfeiçoar a sua santificação no temor do Senhor. Que Deus possa estar colocando essas lições em nossas vidas para que possamos praticá-las e possamos ter o Espírito Santo em nossas vidas, para que não possamos ser natural nem carnal, e sim espiritual. Que Deus possa estar lhe abençoando, você ouvinte, e que Jesus faça morar em seu coração, em nome de Jesus. Amém.